Olá pessoal, nesse vídeo vocês vão ver as 5 formas de viver legalmente nos Estados Unidos. E para trazer todas essas informações, eu trouxe o Dr. Alexandre, advogado de imigração aqui nos Estados Unidos. Olá pessoal, advogado Felipe Alexandre da Advance Global, aqui trazendo informação para a comunidade sobre como alcançar o seu sonho americano através da residência permanente ou o Green Card. Por conta do distanciamento social, a gente tá cada um num lugar, então nós vamos fazer o vídeo, eu vou fazer as perguntas e ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Se você tiver uma dúvida específica com relação a como vir para os Estados Unidos, qual tipo de visto é legal para você, pode comentar aqui que a gente vai tentar responder vocês, tá bom? Então vamos começar pelo visto de habilidades, né? O que é um visto de habilidades? Doutor Alexandre, explica pra gente e como que a gente faz para conseguir o Green Card tendo esse visto. Beleza, se você tem feito contribuições significativas à sua sociedade, você tem um background, através das suas habilidades você pode conseguir imigrar para os Estados Unidos. Tem opções que requer que você tenha uma oferta de trabalho aqui e certas opções que não requer isso. Então vamos entrar. Vamos começar com a categoria EB1. Que é muito conhecido como habilidade extraordinária. E o EB1 ele é dividido em 3, EB1A, B e C. Então, brevemente, vamos explicar. EB1A ele é realmente habilidade extraordinária para pessoas que têm uma aclamação contínua de maneira nacional ou internacional. Ou seja, alguém que realmente contribuiu bastante ao seu campo e atingiu uma certa fama por causa do seu reconhecimento e contribuições a esse campo. E isso pode ser pessoas nas ciências, pessoas que são atletas, pessoas que estão no business, educação ou artes. E essas pessoas demonstrando que atingiram certos critérios, como por exemplo receber certos prêmios, ser publicado em mídia ou aparecer em mídia, ter suas próprias publicações ou entrevistas ou shows que essa pessoa fez. Outras contribuições demonstrando que essa pessoa realmente teve uma fama nacional ou internacional. E uma pergunta que eu gosto de fazer, não necessariamente exclui possíveis candidatos, mas é uma boa pergunta é a seguinte: se eu tivesse nesse campo, se eu seguisse esse campo, eu iria conhecer essa pessoa, né? Por exemplo, eu sou do Brasil, eu iria conhecer esse cientista, esse atleta aqui no Brasil? E se a resposta é provável que sim, essa pessoa tem uma grande chance de qualificar. Estamos realmente buscando top 1 a 5% do campo, mas tem muitos argumentos que podemos fazer dependendo do seu caso. Tive muitos clientes que não pensaram que qualificava para o EB1, mas depois da gente analisar os critérios e pegar as provas, a gente conseguiu esse Green Card para esses clientes. Então esse é EB1A. Agora para o EB1B, isso é para pesquisadores ou professores que são destacantes, outstanding. Esses professores ou pesquisadores precisam demonstrar 3 anos no campo acadêmico. E de novo, são pessoas que tiveram muitas publicações, que ensinaram, que têm uma certa fama, avaliaram o trabalho dos outros. E são pessoas que através da sua habilidade, uma oferta de trabalho, nesse caso eu preciso de uma oferta de trabalho de uma universidade aqui nos Estados Unidos, esses professores e pesquisadores também podem vir aqui a continuar contribuindo ao seu campo aqui nos Estados Unidos. Temos a categoria EB1C. Isso é para um gerente ou executivo multinacional que realmente tem feito um grande trabalho. Essa pessoa tem estado aqui nos Estados Unidos pelo menos 1 ano, trabalhando para uma filial de uma companhia estrangeira e através do seu rendimento, o seu gerenciamento, realmente a pessoa conseguiu fazer essa companhia, essa instituição crescer, ter um maior rendimento. Então, através de demonstrando isso, a pessoa pode receber o Green Card EB1C. Normalmente, esses clientes eles entram com o visto L1, que é o visto de gerente multinacional, e através do seu rendimento podem depois receber o Green Card. Doutor Alexandre, comenta um pouquinho sobre o visto EB2NIW, que é um visto bem conhecido entre os brasileiros e muita gente está vindo para cá por conta desse visto. NIW é National Interest Waiver, ou isenção por interesse nacional. Então, vamos explicar exatamente o que é isso. Primeiro, por que fala isenção? Porque normalmente você conseguir um trabalho aqui, você precisa fazer um processo que chama Labor Certification, ou certificado de trabalho. É um processo onde nós fazemos
anúncios para dar oportunidades para certos americanos qualificados a aplicarem e tentar preencher essa vaga. E se não encontramos americanos dispostos ou qualificados, aí então fazemos uma petição com o Departamento de Trabalho, de Labor, e eles mandam um certificado falando que realmente o empregador demonstrou que não tinha pessoas disponíveis, dispostas ou qualificadas. Aí com esse certificado você pode conseguir o seu visto. Mas é um processo que demora um certo tempo, mas certas pessoas não precisam fazer esse processo porque elas têm uma isenção, porque elas realmente são extraordinárias. Então esse é o tal do EB2 NEW. Sim, são pessoas também que são renomadas, pessoas que fizeram uma grande contribuição ao seu campo, mas lembra aquela pergunta que a gente fez antes? Provavelmente iria conhecer essa pessoa se eu tivesse nesse campo, no país dessa pessoa. No caso do NEW, claro, se a pessoa corresponde a essa pergunta também, beleza. Mas não necessariamente. Por exemplo, um grande empresário que mora no Rio de Janeiro, se você é de Pernambuco e você nunca ouviu falar desse empresário, não necessariamente que ele não tem essa habilidade excepcional. E por que esse visto está tão popular? Em 2016, houve um precedente da Junta de Apelações que realmente abriu o leque para as pessoas que podem qualificar para esse visto. Antes era bem mais difícil, você tinha que demonstrar que o que você estava fazendo ia realmente ajudar o país inteiro e que se você não fosse admitido aqui como imigrante, isso ia prejudicar o país. Quem vai ser prejudicado se a pessoa não vier? A menos que a pessoa esteja curando câncer, né? Então, ou um certo vírus aqui que estamos conhecendo ultimamente. Então, realmente era bem difícil. Em 2016, a Junta de Apelações, através da decisão Danasar, abriram isso e explicaram o seguinte, que as pessoas têm que demonstrar que o empreendimento dela, primeiro, tem um mérito substancial, que é realmente algo bem importante para a nossa sociedade. Que isso tem uma importância nacional e que a experiência dessa pessoa e o benefício prospectivo dela vai ser um benefício ao país. Então, não necessariamente a pessoa está participando na área dela, mas ela vai continuar contribuindo de uma maneira que vai ter bons resultados para o país de uma maneira prospectiva. Temos que demonstrar que a pessoa está bem posicionada para fazer isso, que ela tem qualificação, ela tem experiência, já fez uma diferença no campo dela e vai continuar fazendo o mesmo aqui. E depois, olhando tudo, as evidências na totalidade das circunstâncias, determinamos que essa pessoa merece essa isenção de não ter que fazer o Labor Certification. E de novo, nesse caso, olhamos se a pessoa tem um diploma avançado, se a pessoa tem alguns anos de trabalho. É melhor se tem mais de 10 anos, mas não necessariamente. A pessoa tem uma licença para fazer seu trabalho, a pessoa é membro de certas organizações, ela teve posições de liderança em certas organizações cruciais ao campo dela, ela já apareceu na mídia, já publicou artigos. Então, tudo isso é importante para fazer isso. Então, esses são as maneiras de conseguir Green Card através das suas habilidades. Bom, gente, se vocês estão gostando, se o Dr. Alexandre está esclarecendo bem as dúvidas de vocês, já curtem o vídeo, se inscrevam no canal e comenta aqui qual outro vídeo vocês querem que o Dr. Alexandre faça aqui com a gente, tá bom? E agora, através do trabalho, né? A gente sabe que tem algumas formas aí de se ter Green Card através do trabalho. Quais são, Dr. Alexandre? Beleza, então Green Card é através de emprego. Existe algumas maneiras. Existe o visto chamado EB2, que não é o NEW que acabamos de falar, mas o EB2 significa que você tem um Advanced Degree, um diploma avançado, que normalmente é um mestrado ou superior, ou um bacharel com 5 anos ou mais de experiência no trabalho. E com isso você sim precisa passar através do processo do Labor Certification, que a gente já explicamos faz pouco tempo, ou seja, demonstrando que não tem americano disposto, disponível ou qualificado para fazer esse trabalho. Através desses anúncios, conseguindo excluir essa possibilidade, conseguimos o certificado do trabalho, que isso depois possibilita você receber a aprovação do I-140, que é a petição inicial, que você vai ter que fazer. E depois no 485, que é o ajuste de status, precisamos ver se você é admissível ao país. Ou seja, se você não vai ser um encargo público e se você não tem crimes ou delitos sérios, você sim é admissível e você pode entrar. E a outra maneira é o EB3. O EB3 tem algumas categorias. Primeiro, se você é um trabalhador hábil, ou seja, você faz alguma coisa que precisa mais de 2 anos de treinamento. Segundo, você é um trabalhador que faz algo que não precisa de 2 anos de treinamento. Ou terceiro, você é profissional, que você está fazendo um trabalho que requer pelo menos
um bacharel. E de novo, esse passa pelo mesmo processo do Labor Certification. Conseguindo isso, você consegue a aprovação do I-140 e depois do 485, ou se você está fazendo um processo consular, você já consegue, depois da aprovação do I-140, quando você fizer a entrevista, você consegue o seu visto de imigrante e com isso você consegue ter o Green Card após a sua vinda nos Estados Unidos. Além do visto EB1NW, tem também o visto EB3, que tem muito brasileiro dando entrada nele para poder viver aqui nos Estados Unidos. Não é isso, doutor? Sim, é extremamente popular porque realmente, lógico que você precisa ter certas qualificações, mas realmente o que eles estão olhando é se você fez o Labor Certification da maneira correta. Lógico que se você é um cozinheiro, você precisa saber fazer isso, ter as qualificações, ou se é uma posição profissional, você precisa ter aquele diploma, mas realmente com o EB3 temos ajudado muita gente que nunca pensaram que eles iam ser qualificados para algo, mas através de conhecer um empregador que precisa deles para uma certa posição, e essa pessoa é muito importante para essa posição, temos conseguido bastante EB3 para a comunidade. Gente, então tomam bastante cuidado que nesse caso aí de Labor Certification, né, é bem complicadinho, e eu já vi muita gente que tem total potencial para ter esse visto, mas que não conseguiu por conta, na verdade, do advogado, né, que não soube explicar direito como que funcionava. Então, gente, quando se trata de imigração, tomem muito cuidado, falem, então vê com pessoas que vocês realmente confiam, né, vê referências dessa pessoa, porque realmente, gente, não pode brincar com imigração. Uma coisinha errada, você pode cancelar o visto, ou uma informação que o advogado não sabe pode te privar de conseguir o visto para vir para os Estados Unidos. Então, muito cuidado. E agora sobre vistos de investimento, né? A gente sabe que tem alguns aí. Conta pra gente como que a pessoa pode vir para os Estados Unidos, ficar legalmente aqui, ter Green Card investindo no país. Beleza. Através do seu investimento, você tem algumas opções também de vir aos Estados Unidos e possivelmente conseguir sua residência permanente. Talvez o mais conhecido seria o visto EB5, é um visto através de investimento. Com isso você tem que demonstrar que o seu projeto, o seu investimento criou pelo menos 10 empregos americanos, ou 10 empregos para pessoas que estão qualificadas a trabalhar nos Estados Unidos. E tem duas opções, você pode fazer um investimento numa área de alto desemprego, assim você só tem que, não é barato, apenas tem que investir $900 mil, ou se não for uma área de alto desemprego, o seu projeto custaria $1,8 milhões. E com isso, você demonstrando que você criou esses trabalhos, você consegue um Green Card condicional, e depois do condicional você demonstra que o projeto continua existindo, continua empregando, e através disso você consegue o seu Green Card permanente. Tem um visto que chama visto E2, que é um visto de tratados com certos países. Infelizmente o Brasil não está incluído, mas temos ajudado muitos brasileiros com certos passaportes, como italiano, japonês, certos passaportes europeus, a fazer isso. Com o E2 você demonstra que você fez um investimento nos Estados Unidos, é um investimento substancial, não define o que é substancial, mas tem que ser mais de 150, $200 mil na nossa experiência, mas podemos conversar isso a caso, e demonstra que você está disposto a vir a gerenciar esse projeto. Com isso você recebe o E2, que não leva diretamente ao Green Card, mas pelo menos você está aqui com a sua família, podem estudar, podem trabalhar, aí depois você pode ver se você qualifica para uma outra via de Green Card. Doutora, eu tenho escutado que tem bastante brasileiro interessado no visto E2, mas nem todos se qualificam para a cidadania desses outros lugares. Só que assim mesmo alguns conseguiram. Como que isso é possível? Bom, você tem que ter a cidadania que está na lista dos países E2. Se você não tem uma dessas cidadanias, você não consegue. Mas temos visto e até temos ajudado clientes a conseguirem cidadania em alguns países que são membros do Tratado E2. E com isso, esses clientes conseguiram fazer o visto. Isso é totalmente aceitável porque está abaixo da lei. Você nem precisa morar naquele país e nem precisa falar a língua daquele país para você conseguir fazer um investimento através do E2 usando aquele passaporte. Que legal, então é uma opção que a pessoa pode, tem para vir para cá trabalhar, e aí ela tem um tempo para dar entrada mais para frente num outro tipo de visto e assim conseguir o Green Card, né? E aí uma outra forma, de se ter Green Card, tá aqui legalmente nos Estados Unidos e é bem conhecida, é através de família. Como que funciona? Sim, claro. Então, para a família, tem uma categoria que chama Immediate Relative, ou familiar bem próximo. Isso é esposa
Isso são seus pais e seus filhos que não atingiram 21 anos de idade. E essa categoria, se você é um cidadão americano, você pode fazer a petição para esses membros da sua família e é relativamente rápido, tanto no consular como aqui o ajuste de status, por causa dessa relação tão próxima. Aí existem outras categorias que demoram um pouco mais, e isso são, por exemplo, irmãos de um cidadão americano, isso são filhos que passaram de 21 anos ou filhos casados, e também pessoas que têm o green card, elas podem pedir para certas pessoas, como esposos, filhos, não pode pedir para os pais e para irmãos. E dessa maneira, através dos seus laços familiares, você conseguir o seu green card também. E doutor, por último, assim, a gente já falou de alguns que as pessoas já ouviram falar, mas tem algumas formas de vir para os Estados Unidos e ter green card que já não são tão populares, né? Que as pessoas não conhecem muito. Cita alguns aí pra gente. Sim, tem certas situações extraordinárias que as pessoas conseguem vistos e green card também. Por exemplo, pessoas que são perseguidas ou têm medo de ser perseguidas no seu país podem conseguir asilo. Pessoas que foram vítimas de tráfico humano têm o visto T. Pessoas que foram vítimas de atividade criminal que nos Estados Unidos sofreram dano mental ou físico podem conseguir o visto U. Certos jovens que vieram aqui e que foram abandonados pelo menos um dos seus pais ou não têm contato com um dos seus pais podem conseguir o visto SIJ, Special Immigrant Juvenile Status. Temos ajudado muitos jovens com esse visto também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Já curte o vídeo se vocês gostaram, ativa o sininho para vocês receberem toda vez que eu lanço um vídeo novo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!